Bom dia a todos, feliz sábado, um bom dia a você que está em casa, feliz sábado também. Vamos nos colocar todos de pé para louvar o hino inicial. Amém? Bom dia a todos, um feliz sábado. Pode sentar, irmão. Deus cuidará de ti. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia a você também que nos assiste aí via rede mundial de internet, né? Não só aqui, né? Mas como no mundo inteiro. O tema de hoje vai ser o cuidado de Deus. Alguém de vocês já sentiu o cuidado de Deus na sua vida? Já, né? Eu sinto bastante o cuidado de Deus na minha vida. Que você também sinta. Nós vamos abrir a Bíblia hoje em Êxodo 14. Só que antes de a gente abrir a Bíblia, vamos fazer uma oração. Os que puderem ajoelhar, para a gente falar com o nosso Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, para Te adorar e Te glorificar. Que nós possamos, Senhor, aprender hoje aqui, assim como eu senti esse sermão, Senhor, quando eu fiz, eu estudei, que os irmãos aqui, que estão na Tua Santa Casa, que estão nas suas casas,
possam aprender do Teu cuidado, Senhor, reconhecer o Teu cuidado nas nossas vidas. Que possamos ser gratos por isso, Pai. Que o Senhor conduza esse sermão. Teu Santo Espírito esteja aqui com cada um. Que nos leve a refletir nessa mensagem, Pai. Que o Senhor me use, me capacite, que eu não venha falar de mim, Senhor, mas sim da Tua palavra. É o que eu lhe peço e te agradeço, no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. O cuidado de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 14. Acho que eu estou com a voz baixa hoje. Êxodo 14. Algum de vocês aí já ouviu alguém dizer, faça a sua parte que eu te ajudarei? Já ouviu, né? E as pessoas citam isso como se fosse um versículo bíblico, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Infelizmente não é. Mas também não contradiz a Bíblia. Se a gente quer que Deus nos ajude, a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é assim que funciona? Às vezes também a gente pensa, eu estou fazendo as coisas tudo certo, e mesmo assim, as coisas estão dando errado. O que é que será que está acontecendo? Será que é culpa de Deus? Provavelmente não, né? Provavelmente é culpa nossa, das nossas ações, da gente, né, atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá, irmãos, capítulo 14 de Êxodos, no verso 13 em diante. A gente vai ler todo aqui e depois a gente vai se aprofundar no texto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para este, o exército de Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar, devido à escuridão que a nuvem causou. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Verso 26, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem para os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar.
E voltando as águas, cobriram os carros cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Verso 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Essa história é uma história bem conhecida, né? Creio que todos nós conhecemos. Às vezes um ou outro detalhe a gente se perde, né? Eu já vi muita gente, às vezes a gente vê nos desenhos das crianças, né? O faraó correndo atrás do povo, né? Aí eu fico olhando assim, mas eles estão de cavalo, de carros, né? Como que não vão alcançar, né? Que nos desenhos não mostram a parte que a nuvem, né, escurece ali, que o anjo, né, dificulta ali, prende os carros deles, né, para que eles andam dificultosamente, né? Porque senão seria muito fácil alcançar, né? Só que os desenhos não mostram. Às vezes a gente acaba se perdendo nesses detalhes. Mas aqui está o relato completo de uma história que a gente conhece. O povo de Deus ele estava iniciando uma longa caminhada ali, né, rumo à terra de Canaã. Eles haviam presenciado as pragas no Egito, né? Todos os milagres que Deus tinha feito, tinham sido livrados de todas essas pragas, mas mesmo assim esse povo era um povo desobediente, né? Era um povo rebelde. Quem chegou na frente do mar falou, não, Moisés, trouxe a gente lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Era melhor a gente ficar lá trabalhando para os egípcios. Foi isso que disseram lá no verso 12, é o que diz, né? Fizeste a gente sair de lá do Egito para morrer aqui no deserto. Deus queria abençoar eles, né? Mas muitas vezes, né, eles mesmos atrapalhavam, né, o agir de Deus. E a gente conhece a história do povo de Israel, como eles atrapalhavam o agir de Deus, como eles eram rebeldes, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vendo tudo isso, eles ainda não tinham plena confiança no cuidado de Deus para com eles. E muitas vezes, irmãos, acontece conosco. Nossa caminhada está difícil. Muitas vezes ela está difícil, está preocupante, mas não é culpa de Deus, e sim nossa. Culpa das nossas atitudes, das nossas ações. E você, meu irmão? E eu e você? Como a gente tem caminhado? Como tem sido a nossa caminhada? A gente vai refletir aqui no texto novamente, né, do que a gente deve fazer, né? Qual a nossa parte e qual a parte que Deus exercita do cuidado dele, né? A nossa parte, irmãos, para começar, deve ser crer nas promessas de Deus. Nós devemos crer que Ele vai cumprir as suas promessas. Não devemos murmurar. Os irmãos estão aí abertos ainda no livro. Vamos lá no 14:14. Êxodo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A gente está passando por um problema. A murmuração nos leva à resolução desse problema? Se a gente ficar reclamando, vai nos ajudar a resolver o problema? Não. Muito pelo contrário, a gente vai se tornar uma pessoa que as pessoas não querem se aproximar. Porque aquela pessoa só vem para falar do quê? Dos problemas. A pessoa só tem um problema para te apresentar. Ah, minha vida está difícil, minha vida está ruim, aconteceu isso e aquilo. Só murmura. Em Eclesiastes 3:7, não precisam abrir. Diz que há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo para tudo nessa vida. Por isso que a gente precisa estar esperando a resposta de Deus. Mas isso em quê? Em silêncio. Peço que os irmãos abram suas Bíblias aí. E o Lucas aí destaque na tela. Lamentações, deixem Êxodo aí. Marquem Êxodo. E vamos lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 26 e o verso 29.
Lamentações, capítulo 23, o primeiro verso será o 26. Para você que está em casa e assistindo pelo Facebook, já está na tela o verso 26. E após leremos o verso 29. Deixa só os irmãos acharem aqui. Lamentações de Jeremias. Amém? Com misericórdia. Para uns amém, para outros misericórdia. Vamos lá. Livro de Lamentações, verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Há tempo de falar e tempo de calar. Verso 29. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Por que colocar a boca no pó? Para não murmurar. Fique quieto, em silêncio. Se cale, que talvez ainda haja esperança. Então, meus irmãos, quando as coisas estão difíceis, pouco adianta ficar falando do problema. Se a gente já entregou nas mãos de Deus e fez a nossa parte para a resolução do problema, não adianta ficar reclamando, murmurando. Isso não vai resolver. Vamos nos tornar pessoas amarguradas. Aparentemente, mostraremos que não estamos confiando em Deus, já que todo dia estamos murmurando por este mesmo problema. Êxodo 14, lá, verso 16. A gente vai em outras partes da Bíblia, mas eu peço que os irmãos coloquem um dedinho aí, um marcador de livro, né, para a gente vai se aprofundar em Êxodo lá, no mesmo livro que a gente leu. Capítulo 14, no verso 16. Êxodo 14, verso 16. A outra coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é erguer o bordão. Vamos lá. E tu, Moisés, Deus falando, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os teus filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Levanta o teu bordão. O bordão, irmãos, era um símbolo de pastoreio, né? Todo pastor naquela época tinha um bordão, um cajado, né? E ele também é símbolo de disposição para a batalha. Salmos 23, verso 4. Mantenha em Êxodo. Então, todo mundo sabe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É um símbolo de pastoreio. Deus está nos pastoreando. Mas aí você pensa, o irmão falou como símbolo de disposição para a batalha, o bordão? Como assim? Agora eu quero que vocês vão lá, em Êxodo, ainda mais para frente um pouquinho, no verso 17. No capítulo 17. Moisés, meus irmãos, capítulo 17, vamos começar a partir do verso 8 a 11. Moisés, com aquele bordão, ele havia feito vários milagres, não havia? Ele chegou lá para Faraó, com aquele bordão se transformou o quê? Numa serpente. Com aquele bordão ele fez o rio se transformar em sangue, não é? Êxodo 17, vamos começar do capítulo 8, do verso 8. Com aquele bordão, mais para frente, ele bateu na rocha, não foi? E dela saiu água. Aquele bordão, ele já havia feito vários milagres, era uma ferramenta que Deus havia colocado na mão dele. E como eu disse, é um símbolo de pastoreio, mas também ele era um símbolo de disposição para a batalha. Vamos ler a partir do verso 8 lá, desde o 17. Israel pelejando contra quem? Os amalequitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Verso 9, por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, sobre o monte, e a vara de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera.
pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Foram lá para o monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão com o bordão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava o bordão, quando ele cansava, prevalecia quem? Ameleque. Então o bordão, meus irmãos, é um símbolo também de disposição para a batalha. Era uma ferramenta. Moisés estava com o bordão de Deus ali na mão. Quando ele levantava a sua mão, Israel estava vencendo. E quando ele abaixava, Israel começava a perder. A gente sabe que no final da história tiveram que segurar os braços dele. Afinal, ele era um ser humano, né? Para ele se manter com o braço levantado. Nós, irmãos, temos que erguer o nosso bordão. A ferramenta ele já estava no quê? Nas mãos de Moisés. Ele bastava apenas usá-la. E assim, como Moisés, nós temos ferramentas deixadas por Deus, como oração, como louvor. Basta a gente usar. Adianta murmurar? Não adianta. Usemos as ferramentas que Deus nos deu. A oração. Coloquemos os nossos problemas, as nossas mochilas, como foi falado aqui, né? A irmã falou, o nosso peso para Deus carregar. Não é isso que ele fala? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos ferramentas, então usemos. Usemos a oração, usemos o louvor a Deus. Êxodo 14, verso 15. Só voltar lá para trás. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou eles falaram: dizem aos filhos de Israel que fujam. Não, que marchem, que enfrente o problema. Não fuja do problema. Tinha montanhas pelos dois lados, o exército de Faraó atrás e um enorme mar na frente. O que Deus falou para eles? Marchem. Deixa o resto comigo. Vai e deixa o resto comigo. Eles podiam falar: vou nada. Olha, o que eu vou fazer dentro desse mar? Alguém aí, não sei se alguém já teve um irmão mais velho, né? Eu já tive um irmão. Eu tenho, né? Já tive, não tenho um irmão mais velho. Geralmente, quando a criança é mirradinha, né? Que apanha na escola, né? Que aí tem um irmão mais velho para defender. Aí o irmão vai lá defender. Ele fala assim: não, vai na frente que eu tô atrás. Ele falou: não vou apanhar de novo. Ele falou: não, vai que agora eu tô aqui. Pode deixar que eu vou te defender. Ninguém vai fazer nada contra você. Assim fez Deus com o povo de Israel. Marche. Estou falando marche, que a nuvem já não tinha passado para trás, estava guiando e foi para trás para proteger. Vai na frente, que eu estou com vocês. Ao invés de ficar olhando para os lados, irmãos, devemos prosseguir em frente. Ter em mente que Deus está conosco, está nos protegendo. Vamos ler Filipenses capítulo 3. Mantenham em êxito. Filipenses capítulo 3, no verso 12 ao verso 15. Filipenses, você que está aí na sua casa, já está transmitido. Verso 12 ao 15. Capítulo 3, verso 12 ao 15. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as diante de mim, deixando o passado para trás e avançando para diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo.
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora só um adendo, meus irmãos. Vamos ver o contexto aí. Paulo, na carta aos Filipenses, nesse último verso, ele fala, todos vós que somos perfeitos. O perfeito que ele diz é nesse sentido de buscar a Deus, de prosseguir para o alvo. Porque se a gente vê lá no primeiro verso, do verso 12, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Ele fala que ele não é perfeito. Para ninguém pensar que o irmão está falando heresia aqui, que a gente pode ser perfeito nessa terra. Mas ele diz que a gente tem que prosseguir para o quê? Para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. O exército de Israel, de Faraó, estava lá atrás. Esquece o exército de Israel, de Faraó. Marche, prossiga para frente. A gente já teve nossos problemas, nossos pecados passados. Não tivemos? Às vezes até hoje carregamos sentimento de culpa. E isso pode nos prejudicar na nossa vida espiritual. A gente tem que deixar isso para trás e prosseguir. E marchar, e adiante. Amém? Voltando lá no capítulo 14 de Êxodo. Verso 22 e o verso 29. Êxodo 14, vamos ler o verso 22 e o verso 29. O que devemos fazer também? Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, verso 22. E as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E agora no verso 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelos muros, à sua direita e à sua esquerda. Isso demonstra um símbolo de quê, meus irmãos? O que eles demonstraram quando eles entraram no meio do mar? Confiança. Nós temos que confiar em Deus. Porque da mesma forma que eles, quando receberam a ordem para marchar, eles poderiam ter falado, eu vou entrar nessa água aí? Como que eu vou marchar no meio do mar? Moisés abre o mar. Eles nunca tinham visto isso. Era uma coisa inédita. Eles podiam ter pensado, aí quando eu entro, a água volta. E aí? Mas não. Mas não é assim? Às vezes a gente é assim. Deus abre portas, abre caminhos para a gente, mas a gente ainda assim não confia. Fala, rapaz, daí está muito fácil, né? Eu pedi ontem, Deus já me deu hoje, e a gente fica. Eles poderiam ter pensado isso. Não, se abriram esse mar aí, mas esse negócio não é normal. Mas não, eles confiaram, eles andaram no meio do mar. Irmãos, Hebreus 11:6, não precisam abrir, diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tiveram fé em Deus, tiveram confiança. E a fé, meus irmãos, ela realiza o quê? Realiza o impossível. O que não é possível para nós, é possível para Deus. Se o seu problema for impossível, tranquilo, coloque nas mãos de Deus. Que especialista em realizar coisas impossíveis é quem? É Deus. Marcos 11. Peço que os irmãos vão lá. Marcos 11, verso 22 ao 24. Amém? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém? Então a gente precisa ter fé, plena confiança em Deus. Plena confiança que Ele vai nos livrar do problema, vai nos ajudar com o problema. Talvez não da forma que a gente quer. Porque, como o irmão comentou hoje mais cedo, às vezes a gente pede, mas já dá as instruções para Deus como fazer, né?
Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assado, 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 assado. É que nem tem um pastor aí, né, que ele prega muito sobre casamento, né? O Cláudio Duarte, ele faz palestras e tudo mais. Ele fala que, se não me engano, uma pessoa foi com ele, falou assim, pastor, eu pedi para Deus um homem, né, um varão, um marido, né? Eu orei para Deus e pedi, eu quero um marido assim, assado, bonito, educado, de boa família, disso, um bom partido. Resumindo, um bom partido. Ele falou, nossa, ótima oração. Mas vem cá, e você é um bom partido? Adianta Deus te dar um bom marido, um ótimo marido, se você não é uma boa esposa para recebê-lo? Se você não estiver preparado para receber esse bom marido? É isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente não está preparado para as bênçãos de Deus. Às vezes a gente quer pedir tudo daquela forma. Senhor, se o Senhor me desse R$1 milhão hoje, eu resolveria, pagaria minhas contas, fazia tudo. Mas será que você está preparado para ter R$1 milhão? Será que você dizimaria com esse valor? Tem gente que recebe um salário e não dizima, não devolve a parte de Deus. Será que 1 milhão que tiraria 100 mil? Eu falei, vou tirar 100 mil daqui, já vai ficar 900 mil. Entendeu? Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então a gente tem que ser fiel a Deus, ter plena confiança nele. A gente não deve murmurar. A gente deve usar as ferramentas que Deus nos deu, a oração, o louvor. Devemos ir em frente e enfrentar o problema. Não há um ditado aí muito comum, não diga para Deus que você tem um problema, né? Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E é assim que funciona, meus irmãos. Nós devemos fazer a nossa parte, que é obedecer a Deus. E a parte de Deus? Deus sempre faz a parte mais difícil, né? Ele é o especialista em fazer o impossível. Vamos lá no verso 15. Êxodo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus deu o que para eles? Uma orientação. O papel de Deus é nos orientar. Um dos papéis, né, na parte de Deus, do cuidado dele que ele tem sobre nós, é nos orientar. Nos dar a orientação da coisa certa a fazer. Assim como o pai orienta o filho, não vai por esse caminho, que esse caminho é perigoso. Você ir não quer dizer que você não chegue. Você pode chegar, só que talvez fure um pneu, talvez tenha algum outro problema, talvez você possa correr um risco de assalto, de vida. Não vai por aí. Ele dá uma orientação. Assim como Deus é nosso Pai, Ele orienta o seu povo. A gente está falando sobre o cuidado de Deus. E isso faz parte. E Moisés, ele seguia todas as orientações de Deus, não seguia? A única vez que ele não seguiu, que ele fez o que não deveria fazer, que era bater na rocha, o que aconteceu com ele? Ele ficou tirado de entrar na nova Canaã, né? Terrestre. Hoje sabemos que ele está na celestial, está no céu. Mas ele foi impedido de entrar na Canaã, só viu de longe. E ele tinha contato direto para com Deus, mas após Cristo vir para cá e voltar, ele deixou alguém para fazer esse papel por nós, né? E quem seria esse? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Em João 14, verso 26, né? Eu vou ler aqui para não tomar muito tempo da gente. Diz o seguinte, João capítulo 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai ensinar o quê? Uma coisa, duas coisas? Não. Todas as coisas, todas as instruções que nós precisamos, ela vai vir do Espírito Santo. Amém?
No verso 29, capítulo 14 de Êxodo, verso 29. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. O anjo estava na frente e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus, ele direcionava o povo tanto na frente como atrás. Ele tanto conduzia como protegia. Ele guiava o seu povo. Quando pedimos que Deus nos guie na caminhada, meus irmãos, a gente tem que deixá-lo guiar a gente. E não a gente colocar os nossos pés à frente de Deus. Não, Deus está me guiando. Falou, não, Senhor, peraí, vamos um pouquinho mais rápido agora, porque aí a gente está tomando a frente. Isaías 30, verso 21. Isaías capítulo 30, verso 21. Para você que está em casa, vai ser colocado na tela e eu vou ler aqui para os irmãos. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus, ele nos guia. Quando a gente nos desviarmos, tanto para a direita quanto para a esquerda, virá uma palavra do Espírito Santo de Deus dizendo que esse aqui é o caminho, não é nem lá, nem aqui. É esse o caminho, andai por ele. Deus, ele tem esse papel de nos guiar. E a gente não pode passar à frente de Deus. Nós temos que aceitar ele como nosso guia. Se nós formos para um país diferente, sem falar a língua, compramos um pacote, tem um guia de viagem, certo? O guia vai nos levar para os locais, vai nos mostrar os pontos turísticos, vai nos orientar. Se a gente se afastar desse guia, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se perder. Não é? A gente não fala a língua, está num lugar diferente. Se a gente se afastar do nosso guia, nós vamos nos perder. Então devemos deixar Deus nos guiar. No verso 20 de Êxodo, Deus, ele nos protege. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Ia entre o campo dos dois, entre os dois, fazendo o quê? Protegendo. Deus, ele protegia o povo de Israel, ele impedia que os egípcios alcançassem eles. O povo de Israel tinha mulheres, tinha crianças, animais, carga, porque a gente sabe a história, né? Quando eles saíram, os egípcios deram o quê? Deram roupas, deram joias, deram ouro. Não foi isso? Falaram, toma tudo isso e vão embora. Não foi isso que fizeram? Eles estavam com muita carga. E o exército de Faraó tinha o quê? Cavalos, carros e cavalarianos. Não seria muito fácil alcançar esse povo todo? Mais de 600 mil pessoas? Mas não, porque Deus protegia. Deus escurecia o caminho entre eles. Deus dificultou que os carros os alcançassem. Então, meus irmãos, Deus, ele nos protege. Ele nos orienta, nos guia e nos protege. No verso 21 e verso 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Isso nunca havia acontecido. Isso foi o quê? Um milagre. Deus, ele executa milagres nas nossas vidas. Quem aí já teve uma doença que pensou que não seria curado? Quem aí já sofreu um acidente que poderia ter sido fatal?
Deus, ele executa milagres nas nossas vidas. Isso faz parte do cuidado de Deus para conosco. E o outro ponto é que eles andaram em terra seca, porém, o exército de Faraó não conseguiu. Ele os livrou. Deus, meus irmãos, ele nos proporciona livramento a todo momento. Deus, ele nos livra, até quando a gente não reconhece isso. Muitas vezes Deus nos livra de muita coisa, irmãos, visíveis, que a gente tem a oportunidade de agradecer. Mas muitas vezes nós somos livrados de coisas que a gente não sabe o que acontece. Não sabemos o motivo do livramento. Em Romanos 8, no verso 31, não precisa ir lá, diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém que consiga bater de frente com Deus. Alguns irmãos sabem, né, do que me aconteceu nesse final de ano. Nós fizemos uma viagem, né, para o Pará. E no começo da viagem, a 150 quilômetros daqui, nós estávamos indo numa rodovia sem acostamento. Eu e a Wani, as crianças estavam dormindo. Nós olhamos uma rodovia muito bonita, toda arborizada. Nós comentamos assim: se algum carro quebra aqui, de madrugada, sem acostamento, sem sinal de celular, devia ser uma coisa muito difícil, né? Imagina um carro quebrar aqui. E assim que a gente passou dessa rodovia, que a gente chegou numa cidade, Itaguajé, a gente passou de uma lombada e o carro apagou. O carro simplesmente apagou. Tentei ligar e não funcionou. Aí, como ele estava meio que numa descidinha, eu coloquei no neutro, né? Aí encostei ele em frente com uma farmácia. E a gente ficou lá tentando ligar e nada. 4 horas da manhã. Havia um mercado na frente, do lado. E a porta desse mercado abriu sozinha. Abriu e ficou lá balançando. Veio um segurança, né? Acho que faz o segurança da rua ali, dessa cidade. Aí ligou pro dono, o dono veio, tudo, a gente conversou. Um caminhoneiro parou para tentar ajudar. E nada resolveu. Só que aí o dono desse mercado, ele falou: olha, tem uma autoelétrica aqui. A gente não tinha reparado. A gente parou em frente a uma autoelétrica. Tem uma autoelétrica aqui. Lá pelas 7h30, 8 horas eles abrem, né? E pode tentar ver o que é. E esse rapaz era de Marabá, uma cidade que a gente ia passar por ela, né? A gente conversou, fez meio que uma amizade. E a gente aguardou. Aí um rapaz, filho da dona da farmácia, que a gente não sabia, ligou para esse cara, já agendou com ele, falou: não, vocês que estão parados aí na frente, né? Vou agendar com eles já para quando ele chegar eles virem atrás de vocês. Deu 8 horas, né? Abriu lá, a dona da farmácia abriu a farmácia, uma senhora, ficou com as crianças ali, fez amizade com as crianças. E esse rapaz veio nos socorrer, um rapaz jovem, Bruno. Ele falou que ele não conseguiria resolver o nosso problema, que ele não identificou ali no momento. E ele não tinha tempo para resolver também, porque estavam todos cheios de carro. Ele ligou para todas as oficinas cheias. E a gente orando ali, confiando. A gente estava próximo ainda daqui, né? Só que aí ele falou: olha, eu vou levar lá. Se for bomba de combustível, que eu creio que seja, eu consigo resolver para você. Mas se não for, infelizmente, não consigo fazer nada. Chegando lá, ele achou que não era isso. Mas um senhor, que é um tio dele, né, um mecânico mais experiente, fez uns testes lá e viu que realmente era bomba de combustível. Trocaram, a gente ficou dentro da oficina lá, colocamos o colchão na oficina para as crianças dormirem, ficamos lá dentro. Ficamos das 4 da manhã às 2 da tarde, eles trocaram a peça lá, muito gente boa, aquelas pessoas. Não foi caro, né, comparado a lugares de estrada, né. Enfim, trocamos e fomos embora, deu tudo certo. Partimos para a nossa viagem. Chegou um momento de madrugada que o Waze ele deu um desvio para uma estrada de terra. Falei: mas por quê? Aqui é mais próximo, e deu desvio para uma estrada com muito buraco.
Mas a gente foi, né? Aí a gente parou num posto lá na frente. Aí tinha uns caminhões parando, voltando, né? Pelo caminho que deveríamos ter ido. Aí eu perguntei pro caminhoneiro, as crianças foram tomar banho com a Wani. Aí eu perguntei o que aconteceu, porque deu desvio, tá chovendo muito lá pra frente, né? Que tava tudo em laranja, né? No Waze, no GPS, mostra tudo como se tivesse trânsito. Ele falou, não, os caminhões estão voltando, porque teve um caminhão que prensou uma van em outro caminhão. Pegou fogo e o cara morreu. Infelizmente veio a falecer, porque amassou tudo. Aí tava todo mundo voltando pelo caminho que a gente iria pegar. Seguimos viagem, chegamos lá no Pará. Tava tudo bem, tudo legal. Antes do ano novo, coloquei o carro para lavar. E na volta, na porta da casa do pai da Wani, o carro parou de pegar novamente. Tentava ligar, aí ele pegava, deu uma volta, depois ele parou novamente. Não sabia o que era. O pai da Wani chamou um mecânico amigo dele, viu o que era, reviu, fez testes e nada. Acabou que levamos para outro mecânico. Guinchamos ele, levamos o carro para outro mecânico. Nesse período tivemos que ficar 15 dias a mais do que era o programado, porque eu estava sem carro. Orando a Deus todos os dias para saber o que era, porque a gente precisava voltar, eu precisava trabalhar. E nada. Nesse momento, né, num sábado, o cara ia mexer no carro. Aí eu falei para o Wani, não adianta a gente pedir as coisas para Deus, né? Porque o mandamento diz, nem tu, nem o teu servo. Então, não adianta a gente pedir as coisas para Deus, mas a pessoa está trabalhando para nós no sábado. Fala com o rapaz para ele não mexer no carro hoje, nós já estamos aqui, fugiu do nosso controle. E eu fui convidado para pregar nesse dia. Não era para eu estar lá mais. Eu fui convidado para pregar numa igreja lá. E fui. Fui pregar nessa igreja. O cara não mexeu no carro no sábado. Para resumir a história, aconteceu que ele chamou um amigo dele que ele não teve o conhecimento suficiente ali, que parecia que era um outro problema. Era um problema no módulo. E esse rapaz era especialista. Comprou o módulo em outra cidade, caro, teve que pagar frete, tudo, veio para lá, não funcionou também. Nesse dia, eu fiz uma oração para Deus, né? Eu vim orando todos os dias, né? E esses dias passaram ali, eu falei, eu vou me empenhar mais aqui com Deus. Comecei a estudar mais a fundo a lição da Escola Sabatina, não só estudar a lição da Escola Sabatina, fiz um plano de leitura da Bíblia. Estava lendo ali, me aproximei mais de Deus naquele momento, né? E eu fui gostando disso, eu fiquei pensando, o que será? Qual era o propósito de Deus com tudo isso? Será que fosse para que eu me aproximasse mais de Deus? Será que foi algum livramento? Porque a gente não sabe, até hoje a gente não sabe por que aconteceu tudo isso. Mas aí a gente teve uma outra surpresa. O avô da Wani, ele é um pastor pentecostal. Ele foi lá e ele disse que sentiu no coração dele que estava acontecendo alguma coisa. Ele foi lá na casa do pai dela e falou, posso orar por vocês? Eu falei, pode, com certeza. E ele fez uma oração, irmãos. E aquela oração que ele fez, ela me deixou feliz e ao mesmo tempo triste. Feliz pelo cuidado que ele teve. Não foi uma oração qualquer, foi uma oração fervorosa, como os pentecostais fazem. Orou pela família inteira, uma oração gostosa, que você, não é aquela oração que muitas vezes a gente está dentro da igreja e fala, esse irmão está demorando muito para orar, eu quero levantar. Não, foi uma oração engrandecendo a Deus, colocando os problemas nas mãos de Deus, a solução, o livramento. E ao mesmo tempo eu fiquei triste, meus irmãos, porque nós, como adventistas do sétimo dia, tivemos a oportunidade de conhecer a verdade. Só que muitas das vezes nós temos vergonha de transmitir essa verdade para as outras pessoas.
às vezes no trabalho, às vezes para amigos, que são amigos mesmo, mas mesmo a gente fica com vergonha de oferecer uma oração para a pessoa. Às vezes a gente tem vergonha de entregar um livro. Quando tem evangelismo, quantas pessoas não vêm? Que a gente fica com vergonha de demonstrar que é adventista, que é cristão. Não adianta a gente ser conhecedor, meus irmãos, se não tiver a prática, se não tiver o amor. O amor é o quê? É o fim da lei. Não o fim de que encerra a lei, mas é a finalidade da lei. É o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E eu senti o amor que ele tinha ali, não só por ser família, mas aquela oração tocou no meu coração. De quanto eu estava falho nos meus caminhos com Deus. De quanto Deus cuidou de mim e da minha família. Quanto Ele tem cuidado. E eu me senti falho como cristão. Porque quantas e quantas e quantas oportunidades tive de falar de Deus para outras pessoas, mas a gente se acanha. Talvez por nós mesmos, pelas nossas atitudes, a gente fica com vergonha da pessoa saber que a gente é adventista. Porque talvez a gente não seja um bom adventista. Talvez a gente não dê um bom testemunho. E a gente deve perder isso, meus irmãos. Porque esse é o nosso papel, de levar a Deus para as pessoas, de orar pelas pessoas. Devemos tomar essa iniciativa. Meus irmãos, se a sua caminhada está difícil, se parece que as coisas estão emperrando, não andam para frente, peça ao Senhor que abra o mar para você passar. Peça ao Senhor que lhe dê livramento, que te guie, que te oriente, que te proteja, mas faça também a sua parte. Não murmure. Use as ferramentas que tem. Se conecte com Deus através da oração, do louvor, da adoração. Vá em frente, irmãos. Vá adiante. Problemas vamos ter. Enquanto estivermos vivos, vamos ter problemas. Os problemas só acabarão no céu, na Nova Jerusalém. Confie em Deus, meus irmãos, porque Ele confia em nós, mesmo sendo pecadores, Ele é fiel a nós. Amém? Que possamos ser fiéis a Deus e confiar no seu cuidado para conosco. Agora a Luane vai cantar um hino para que a gente possa encerrar a mensagem de hoje. Eu sinto teu poder, Senhor. Me volto para o céu e me ponho em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar.
teus pés, Senhor. Caminham sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, um novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar, encontrarei saída, estás bem à frente a minha. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar, encontrarei saída, estás na minha frente, está. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece meu viver. Amém. Que possamos confiar nas promessas de Deus, no cuidado de Deus para conosco, para com a nossa família. Principalmente pedir para Ele que Ele tenha cuidado, nos oriente, nos guie na nossa vida espiritual. Porque é o principal. Porque se nós não tivermos uma vida espiritual saudável, o resto tudo desmorona. Então vamos nos ajoelhar para fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, por mim, pela minha família, pelos irmãos aqui presentes, pelas pessoas que estão nas suas casas, Pai, assistindo via internet, pelos que não puderam vir. Nós desejamos muitas coisas, Pai, mas Tu sabes o que é melhor para nós. Que possamos enxergar o Teu querer nas nossas vidas. Que possamos Te obedecer, Pai. Seguir as Tuas instruções. Que possamos confiar em Ti como uma criança confia no Pai. Que nós tenhamos, Senhor, humildade em saber que, apesar de termos a verdade em nossas mãos, Pai, não somos melhores que ninguém, que o nosso papel é transmitir aos outros. Não podemos ter vergonha de Ti, Pai. Tu não tem vergonha de nós. Que possamos explanar o Teu amor, o Teu poder para as outras pessoas, a Tua mensagem de salvação. Que possamos orar pelos outros, interceder pelos outros, assim como o Senhor intercede por nós. Que o Senhor esteja com a nossa igreja, com os ministros aqui, com os membros. Que Seu Espírito Santo guie a cada um, o coração de cada um. Que possamos ser um em Ti, Pai. Vivermos em harmonia com o único propósito, vê-lo voltar nas nuvens dos céus. Esteja conosco neste momento que voltaremos para as nossas casas. Esteja com alimento que vamos comer, que nunca nos deixe faltar. E se alguém aqui estiver com falta de alimento, Senhor, falta de roupas, que o Senhor nos dê uma luz, Senhor, porque nós somos apenas mordomos dos Teus bens. E nosso papel é usar o que o Senhor nos deu para ajudar as outras pessoas, os recursos que o Senhor nos dá para ajudar aos outros. Que ninguém venha passar necessidade aqui na Tua santa casa, Pai.
por negligência nossa. O Senhor esteja conosco, nos guie, Senhor, nessa nova semana que há de vir. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia. É o que te pedimos e agradecemos. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Amém. Um bom dia a todos, ótimo restante de sábado. Que Deus abençoe. A você que está em casa, que Deus abençoe.